Olá, querido aluno, seja bem-vindo mais uma vez ao Instituto Sul-Americano de Educação à Distância. Eu sou o professor Bruno César e nós vamos ver um pouco sobre o Novo Testamento, esta coleção fantástica de livros que tem encantado a humanidade, no bom sentido, e muita gente tem se debruçado para estudar os mistérios do Novo Testamento, a mensagem dos livros do Novo Testamento e, sobretudo, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa mais importante da história, ao ponto de dividir a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes de começar, propriamente dito, no conteúdo, eu quero fazer algumas recomendações literárias. É claro, quero começar recomendando o Novo Testamento grego. Um aluno que se preze do Novo Testamento tem de ler na língua original o Novo Testamento, pelo menos um grego instrumental, e é claro, nós temos um módulo para isso. Quero recomendar também esta excelente obra do professor Craig Blomberg. Craig Blomberg é um erudito especialista nos evangelhos e esta obra Jesus e os Evangelhos é uma obra que esperávamos a sua tradução para o português há vários anos e já há alguns anos ela está disponível para a nossa leitura. Quero recomendar também este excelente livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento. Esta obra escrita pelo professor Carlos Oswaldo Pinto, que já está no céu nos aguardando. Eu tive o privilégio de ter aula com Carlos Oswaldo e estou usando esse livro, sobretudo, como base para as nossas aulas deste módulo. Tá? Então, neste livro nós vamos ver sobre a mensagem, a autoria, a data, o esboço e tudo mais, de livro a livro do Novo Testamento, de forma sistemática. Vale demais a pena a sua leitura. Quero ainda fazer mais algumas recomendações em relação ao Novo Testamento. O Novo Testamento, sua origem e análise, é mais um livro de panorama. O próprio Carlos Oswaldo, quando estava entre nós, disse que este livro aqui é ouro puro, e de fato é ouro puro. Este livro pode ser consultado de forma rápida, ele não é um livro exaustivo, mas tem muita coisa bacana para quem deseja estudar o Novo Testamento. Por último, em relação ao Novo Testamento, quero recomendar esta excelente obra de Donald Carson e Greg Beale. Eles, sobretudo Greg Beale, Dick Beale, a maior autoridade em como a Bíblia cita a Bíblia no mundo atualmente. Tanto como o Antigo Testamento cita o próprio Antigo Testamento, trechos dos Salmos e do Pentateuco, sobretudo como o Novo Testamento cita o Antigo Testamento. Tá? Então esta obra, bem densa, maravilhosa, é um comentário de forma diferente do que estamos acostumados a consultar usualmente. Enquanto aqueles comentários bíblicos trazem a perspectiva de analisar capítulo a capítulo, livro a livro, este aqui não. Esta obra propõe analisar, sobretudo, as citações que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, sobretudo aquelas passagens que aparentemente encontram-se descontextualizadas. Só para a gente ter uma ideia, quando Mateus cita Oséias 11:1, do Egito chamei meu filho, ele diz que é uma profecia e temos ali alguns problemas. O primeiro problema é que originalmente não é uma profecia, é um eco que Oséias está fazendo do texto do Pentateuco, de quando Deus chama o seu povo para fora do Egito. O segundo problema é que o Filho de Deus no Antigo Testamento é Israel e no Novo Testamento Mateus aplica a própria pessoa de Jesus. E o terceiro problema é que quando Oséias e Moisés estão escrevendo aquilo ali, é como se Deus estivesse fora do Egito chamando o seu filho para fora. Do Egito chamei meu filho, vem para fora. Mas quando Mateus aplica a Jesus Cristo aquela profecia, é justamente o contrário. É como se Deus estivesse no Egito chamando Jesus para ir até lá por ocasião do infanticídio promovido por Herodes. Então temos muitos problemas aí. Este livro explica, entre outras coisas, esse tipo de problema. Para terminar, eu quero recomendar, ou pelo menos apresentar, os dois livros que eu tenho escrito por enquanto. O primeiro foi esse aqui, Recursos para o Estudo Bíblico na Igreja Local, onde eu trato um pouco sobre a importância do estudo bíblico,
o que pode acontecer com alguém que não estuda a Bíblia e, é claro, como estudar a Bíblia. E o mais recente, o Evangelho Ostentação, é uma ironia, o título é uma crítica à teologia da prosperidade. Eu e minha amiga Ellen de Cássia lançamos recentemente e vocês podem adquirir, se desejarem, através do meu site bruno-cesar.com, bruno-cesar.com. Muito obrigado. Vamos então ao que interessa. Vamos então ao estudo do Novo Testamento. Bem, temos aqui uma réplica do papiro P52, um dos mais antigos papiros, um dos mais antigos manuscritos ou fragmentos de manuscrito do Novo Testamento, que data do século II depois de Cristo, bem próximo à data dos escritos. Vamos ver então como foi o período de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Bem, nessa época, o Antigo Testamento já havia sido estabelecido na época de Esdras e Neemias, e as pessoas que serviam a Deus já liam a sua Bíblia de então, que consistia no Antigo Testamento, e houve então um período de 400 anos aproximadamente de silêncio canônico. O que significa isso? Significa que entre Malaquias e a chegada de João Batista, batizando no Jordão, e a pregação de Jesus Cristo, houve aí um período de mais ou menos 400 anos, onde de maneira canônica, isto é, profética, um profeta de verdade, um profeta oficialmente reconhecido pelo povo, não surgiu nenhum. Isso não significa dizer que Deus não falou com o seu povo durante este tempo, 400 anos, é claro. Porque bastava ler as páginas do Antigo Testamento para ouvir, por assim dizer, a voz de Deus. Mas houve esse tempo de silêncio canônico. Foi aí então que surgiram os 27 livros que compõem hoje o Novo Testamento. E a expressão Novo Testamento é derivada das passagens de Hebreus e Mateus, sobretudo quando o Senhor Jesus está celebrando a sua última Páscoa, então ele institui a ceia, ele diz que a igreja deve celebrar daquela forma, com pão e com vinho, representando o seu corpo e o seu sangue, e fazer aquilo de maneira memorial e que também aponta para o futuro. E a igreja cristã deve fazer isso até que Jesus Cristo venha a segunda vez aqui na Terra. Então, daí os cristãos, escritores dos livros que compõem o que hoje chamamos de Novo Testamento, bem como a própria igreja cristã do primeiro século, decidiu chamar aquela nova coleção de livros de Novo Testamento. E a coleção que já havia sido estabelecida por Esdras e Neemias de Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento, até então, ele tinha o mesmo conteúdo que nós achamos hoje nas nossas Bíblias, com 39 livros, mas não constava de 39 livros. Em alguns manuscritos, nós encontramos 22 livros, em outros 24. Isso acontece porque os livros que hoje estão na nossa Bíblia, como 1º e 2º, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Neemias, que todos são livros separados, no Antigo Testamento, os judeus interpretavam aqueles livros como sendo um só. Então, dando aí o número menor de livros, mas constando exatamente o mesmo conteúdo. Então, o pano de fundo do Novo Testamento conta com estas questões aqui. Em primeiro lugar, Israel não era um país que gozava de liberdade política. Os romanos conquistavam os povos e eles tinham o costume de deixar que cada povo continuasse servindo ao seu Deus. Então, os deuses dos povos recém-conquistados eram acrescentados àqueles que eles já adoravam. Então, por ocasião disso, muitas vezes os cristãos foram chamados de ateus, porque o Deus dos cristãos não pode ser visto ao olho humano. O Deus dos cristãos, que é Jesus Cristo, ressuscitou ao terceiro dia e subiu para o céu, 40 dias depois aproximadamente, pelo que consta nas Escrituras, e não pode mais ser visto ao olho humano. A não ser que ele apareça para alguém, como ele apareceu para Saulo no caminho de Damasco, é claro. Então, por não ter um Deus que pudesse ser representado em matéria, em uma imagem de escultura, os romanos acabavam
acusando os cristãos de ateus. Aliás, os cristãos também eram acusados de serem incestuosos, porque eles casavam entre si com as suas irmãs em Cristo, irmãs de fé, assim como os cristãos se chamam desde o primeiro século, e acusavam os cristãos de serem canibais, porque durante a celebração da ceia, os cristãos comiam desde o primeiro século até hoje, nós fazemos isso, da carne e do sangue de Jesus Cristo. De forma que, em algumas ocasiões, a celebração da ceia era feita a portas fechadas. Então, surgiu uma lenda entre o povo pagão de que durante aquela celebração aos domingos, no primeiro século, os cristãos pegavam de debaixo do púlpito uma caixa. Nesta caixa continha uma criança, um bebê, menino, homem, onde eles esquartejavam. Nossa, que crueldade, hein? E eles davam, o nome desse menino era Jesus, e eles davam pedaços desse menino Jesus para a comunidade cristã se alimentar. Então, claro que isso é mentira, porque os cristãos celebravam a ceia, o corpo e sangue de Jesus, com pão e com vinho, não com carne e sangue literalmente, mas apenas representativo. Então, o judaísmo antigo é a religião do templo. Eles celebravam no templo, eles faziam sacrifícios no templo, eles eram perdoados dos seus pecados no templo, eles liam as escrituras no templo. Até que foram levados cativos para a Babilônia, onde passaram 70 anos, e lá, longe do templo, longe dos sacrifícios, eles resolveram criar pequenas casas de oração. Nessas casas, onde eles podiam ler a sua lei, o Antigo Testamento, e fazer orações a Deus, eles denominaram de sinagogas. E durante o primeiro século, as sinagogas são muito constantes, havia muitas sinagogas em Israel e nas circunvizinhanças, onde os apóstolos e os discípulos de Jesus foram pregando o evangelho, e por diversas vezes Paulo e Barnabé, e Paulo e Silas também, chegam numa sinagoga e começam, a partir do Antigo Testamento, a anunciar Jesus Cristo. Durante essa época também houve diversas expectativas messiânicas. Eram linhas de interpretação a respeito de como seria a vinda do Messias. Então, os judeus liam, por exemplo, profecias como Isaías capítulo 9, versículo 6, onde diz que o Messias seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, um daqueles grupos, quando lia Deus forte ali, em Isaías, e pode ser traduzido literalmente como Deus guerreiro, e eles se viam oprimidos por Roma, pelo Império Romano. Então eles pensavam, se o Messias será um Deus forte, um Deus guerreiro, significa dizer que ele virá montado num cavalo branco, ele desembainhará a sua espada e ele libertará o seu povo deste reino terrível. Aliás, alguns dos discípulos de Jesus, após a ressurreição, está lá em Atos capítulo 1, parece que eram desta linha de interpretação, porque perguntam para Jesus, Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Então, eles eram dessa linha de interpretação. Então, enquanto nós vemos hoje pessoas discutindo sobre como será a segunda vinda de Jesus, será antes da tribulação, será na metade da tribulação, será no final, outros dizem que nem haverá tribulação mundial. Claro, esse filme não é novo, tá? Esse filme nós já vimos em vários cinemas. Então, assim como havia escolas de interpretação diferentes a respeito de como seria a primeira vinda do Messias, e há hoje escolas de interpretação, linhas teológicas que interpretam de maneiras diversas a respeito de como será a segunda vinda do Messias, tá? Sobre pano de fundo do Novo Testamento, temos aí algo de importante, de vital importância, que foi a língua na qual o Novo Testamento foi registrado. A língua grega. Quando o Império Grego, o Império Helenista, conquistava, eles colocavam algo a mais do que os outros impérios faziam. Eles colocavam a sua cultura. E para fazer isso, eles ensinavam a língua ao povo. Então, o Império Grego ensinou a língua grega nos povos aos quais conquistou.
Isso facilitou demais para a escrita do Novo Testamento, porque naquela época era muito comum que uma pessoa falasse a sua própria língua, a língua nativa, e também falasse como segunda língua o grego koiné, não o grego clássico, o grego dos filósofos, mas o grego koiné, que significa grego comum. Deus quis que sua palavra, ou pelo menos parte dela, o Novo Testamento, fosse registrada no grego comum, o grego koiné. Isso nos dá muitas diretrizes importantes, porque Deus não apenas veio para a Terra, viver como um ser humano entre nós, nosso meio, comendo a mesma coisa que o ser humano come, dormindo nos mesmos lugares, até mesmo num barco em movimento pequeno do primeiro século, demonstrando muito cansaço naquele episódio, mas também ele falava a língua do povo e a sua palavra foi registrada na língua do povão, vamos dizer assim. Não há uma língua sacra, uma língua na qual as coisas de Deus devessem ser registradas, porque Deus quis se comunicar com a humanidade. E Ele ainda se comunica conosco, sobretudo por meio da sua palavra. Temos ainda também os escritos da igreja primitiva. Ora, a igreja primitiva escreveu muito. Além dos 27 livros que nós temos, eles escreveram outros livros que acabaram se perdendo, e nós vamos falar sobre isso quando chegar a hora, mas também eles escreveram lecionários. Os lecionários eram uma espécie de boletim da época, a semelhança do que nós temos hoje em muitas igrejas cristãs, onde se registra a liturgia daquele culto. Será lida tal passagem bíblica, o pastor fará uma oração, o grupo vai cantar 3 músicas, o coral vai cantar outra e fulano vai pregar. Então, nós temos um documento muito bem estabelecido, o Novo Testamento, com mais de 24 mil manuscritos, isto incluindo os mais de 5.700 na língua original, no grego, além de versões armênias, latinas, siríacas e por aí vai. Entre cópias dos textos do Novo Testamento, entre cartas dos pais da igreja, os sucessores dos apóstolos, nós temos mais de 1 milhão de citações do Novo Testamento. É uma avalanche de evidências em prol da confiabilidade do Novo Testamento. São evidências esmagadoras em relação a qualquer outro documento já visto na história da humanidade. Então, seja bem-vindo ao mundo do Novo Testamento. E nós vamos começar a ver um pouco dos grupos religiosos do Novo Testamento. Bem, havia o grupo dos fariseus, que acabou virando sinônimo de hipocrisia nos dias de hoje por conta do comportamento dos próprios fariseus, que em muitas ocasiões agiam com hipocrisia e o próprio Jesus Cristo os censurou por diversas vezes assim. Então os fariseus eram um grupo religioso de judeus, composto sobretudo da classe pobre e média de Israel, que recebia o Antigo Testamento inteiro como sendo a palavra de Deus. Os fariseus eram quem mais frequentavam as sinagogas também, mas na prática eles consideravam que a sua tradição oral era às vezes até mesmo superior às Escrituras, conforme nós vemos em Marcos capítulo 7. Ora, isso não é novo, né? Aquilo que nós vemos hoje em determinados grupos cristãos, quando uma confissão de fé, um credo, parece falar mais alto do que as Escrituras em determinadas comunidades, nós não estamos vendo nada novo. Os fariseus já faziam esse tipo de coisa. E Paulo teve a sua origem no farisaísmo. Paulo foi fariseu, ele mesmo dá testemunho disso por diversas vezes, uma delas é em Atos capítulo 23. A sinagoga, eu já falei, eles frequentavam a sinagoga e eles criam na predestinação, na imortalidade da alma, na ressurreição do corpo e a vinda de um Messias que seria esse libertador político. Dos fariseus vieram os escribas. Os escribas não era necessariamente um grupo novo, um grupo à parte, mas, vamos dizer assim, os escribas eram uma espécie de doutor em teologia entre os fariseus. Os fariseus mais bem dotados intelectualmente, mais dedicados à memorização e à reprodução dos textos do Antigo Testamento, tornaram-se escribas. Eles iam escrever, havia uma série de regras, era muito sigiloso e muito rigoroso ao processo de cópias do Antigo Testamento, tá?
Então, virou sinônimo de hipocrisia hoje em dia, mas era um grupo religioso. Os saduceus era formado pela classe elite, era a classe alta de Israel, era o grupo religioso ostentação. Eles estavam mais ligados ao templo e eram muito mais formais do que os fariseus, tá? Eles aceitavam apenas o Pentateuco como a palavra de Deus. Entre a formalidade dos saduceus e a formalidade dos fariseus, a diferença, sobretudo, é a da liturgia no templo e na sinagoga. Os saduceus, eles não criam em muitas coisas. Eles negavam a imortalidade da alma, negavam a existência de espíritos, então eles não acreditavam que existiam nem anjos, nem demônios, eles simplesmente não acreditavam nisso. Agora, no próprio Pentateuco, a parte da Bíblia, do Antigo Testamento que eles aceitavam, há a aparição de anjos. Quantos anjos apareceram para Abraão, por exemplo, né? E eu não sei ao certo como eles lidavam com esse tipo de escritura. Mas talvez eles tivessem um cânon dentro do cânon. E será que nós podemos comparar aos teólogos liberais da atualidade? Porque os teólogos liberais negam um cânon total das escrituras. Então eles fazem um cânon dentro do cânon, escolhendo apenas algumas passagens e negam uma série de coisas, né? Tais como a abertura do Mar Vermelho, que seja possível que alguém seja incorporado por um espírito mau e por aí vai. Outro grupo, esse tem conotações políticas também, era o grupo dos zelotes. Então podemos dizer que era um grupo sociopolítico, mas também religioso. Esse grupo era a continuação do grupo dos macabeus, que teve a sua influência, a sua importância na história de transição entre os dois testamentos. Eles eram partidários e os zelotes, esse nome vem do zelo que eles tinham, eles eram zelosos e eram bem ligados à política da época e às vezes até militantes. Tá? Entre os discípulos do Senhor havia Simão Zelote, provavelmente Zelote por causa da sua ligação com este grupo. Os essênios. Bem, os essênios é um grupo da época do Novo Testamento que não aparece mencionado no Novo Testamento, tá? Mas eles tinham alguns costumes, como viver longe do grupo de Israel, da comunidade como um todo, e eles passavam parte do seu tempo, na verdade, durante a manhã, eles trabalhavam na lavoura, e à tarde eles faziam cópias do Antigo Testamento e à noite eles cultuavam. Durante a década de 1940, foram encontrados rolos do Antigo Testamento que tinham mais de 1000 anos de existência. Na verdade, um pastor de ovelhas árabe estava por ali nas regiões de Qumran e uma das suas cabritas se perdeu. Entrou numa caverna lá, ele estava com outro pastor, e ao invés de entrar na caverna para verificar se a ovelha estava viva ou não, ele simplesmente jogou uma pedra, para ver se a pedra batia no cabrito lá e ele berrava, para ele então entrar e buscar. E quando ele jogou a pedra, ele escutou quebrar algo como que um vaso, e ele entrou e descobriu que tinha um vaso lá grande, que tinha vários rolos de livros antigos. Ele abriu, pensou, bem, isso aqui não deve valer muita coisa, mas tem um povo lá, meio maluco, lá na cidade, que paga algum trocado nisso aqui. Então ele levou aqueles rolos para a cidade, vendeu por qualquer preço, e durante alguns anos, aquilo ali não teve muito valor, colocaram anúncio no jornal, até nos Estados Unidos, sendo que um especialista resolveu comprar, e comprou a um preço muito bom, muito barato na época, e quando ele viu a importância daquilo ali, eram cópias do Antigo Testamento que tinham mais de 1000 anos de produção, e esses rolos são atribuídos a este grupo aqui, aos essênios. Provavelmente os essênios tinham feito essas cópias. E como é que aquilo durou tanto tempo? Ora, a região lá é propícia para isso, é seca
e é quente, então é propício para o armazenamento desse tipo de coisa, tá? Eles criam em espíritos também. Eles tinham uma vaga concepção da ressurreição individual, não era uma teologia paulina da ressurreição, muito bem arrematada, mas eles criam em alguma coisa. Eles criam também na iminência messiânica e afirmavam que viviam nos últimos dias. Então, em algum momento eles acertaram quando Jesus Cristo veio. E tem um episódio aí que está mencionado em Atos 22, 23. Paulo está preso, ele é conhecedor das leis e conhecedor das regras entre fariseus, saduceus e tudo mais. E ele vai sendo acusado até que ele coloca os fariseus contra os saduceus, porque ele fala da ressurreição. E aí os saduceus não creem na ressurreição. E aí os fariseus ficam brabos e aquele tumulto, né? Então, esse é um exemplo bom para saber na prática como é que eles se comportavam, tá? Bem, vamos entrar então na ordem da qual o Novo Testamento foi escrito, a ordem dos livros do Novo Testamento. Então vamos ver a ordem que aparece na Bíblia, a ordem de apresentação, a ordem cronológica e como ficaria na Bíblia. A ordem de apresentação nós já conhecemos, de Mateus a Apocalipse. Nessa tabela eu apenas coloquei as datas para que a gente possa se basear, as datas aproximadas, mas a ordem cronológica, isto é, quando cada livro foi composto aproximadamente e como ficaria na Bíblia, nós veremos na próxima aula. Continue conosco, Instituto Sul-Americano de Educação à Distância, Novo Testamento.